Ontem ocorreram as manifestações do Brasil afora, absolutamente pífias, né? Dessa esquerda comunista, PT, PSOL, PSB, Rede, os puxadinhos do PT, aqueles que não escondem mais aquilo que eles são e querem. Mas eu fico assim me perguntando qual o interesse dessa gente em querer destruir o país. Aliás, acabar de destruir, porque eles colocaram o Brasil numa situação absolutamente difícil. Qual o interesse dessa gente em entregar o país? Que amor, né, exacerbado é esse pela China? Eu esperei que eles fossem para a rua com outras narrativas. Tem coisas que não me surpreendem mais. Os antifas, quebrando patrimônio público, né, patrimônio particular, né, quebrando e tocando o terror em concessionárias de automóveis, e colocaram fogo na estátua de Emanuel Borba Gato, que começou suas atividades, um bandeirante paulista, com o sogro Fernão Dias. Uma história, né? Uma história. Foram lá e botaram fogo. Dando o recado que eles colocaram fogo em tudo que achar pela frente. Interessante que eu li uma frase atribuída ao deputado do PSOL, Ivan Valente, que essa é a forma democrática da esquerda fazer política. E aí eu fico pensando, meu Deus, vamos desistir? Porque cada dia é uma coisa. Mas eu vi um vídeo no WhatsApp, a pessoa dizendo, olha, em 6 anos nós tivemos todas essas conquistas. Presidente preso, tesoureiro de partido preso, tiramos a Dilma do poder. Uma série de narrativas que eles fazem, que ele faz, e que nós, em 6 anos, tivemos esse avanço até chegar com um conservador ao poder pela via do voto, que é o Jair Bolsonaro. Pífia as manifestações de ontem, sim, pífia, sim. Dá até para rir algumas que aconteceram no interior, e essas que aconteceram no interior, guardando-se as devidas proporções, elas são do mesmo tamanho das que aconteceram na Avenida Paulista. Eu quero aproveitar para dizer a vocês que dia 1º nós estaremos nas ruas. Nenhum de nós tem que ficar em casa. Verde e amarelo, cantando o hino nacional, vamos lá, não é? Se é de moto, se é de bicicleta, andando, eu estarei aqui no meu estado, embora o país todo estará fazendo a manifestação de 1º de agosto, mas eu vou estar aqui. Nós vamos concentrar no posto Moby Dick, vamos sair às 14 horas, né? E aí até faço um convite respeitoso ao Ibope e o Datafolha, né? Para que venham aqui no meu estado, fazer uma pesquisa no dia 1º de agosto ou em qualquer outro lugar do Brasil. A gente até precisa entender e ter um certo de paciência com Datafolha, porque Datafolha pertence à Folha, né? E se eles der pesquisa que Jair Bolsonaro tenha qualquer tipo de vantagem ou qualquer tipo de falta de rejeição, eles vão estar desmerecendo todas as narrativas deles mesmos todos os dias contra o governo. É para a gente fazer uma reflexão. A gente sabe o que eles querem. Eles querem desconstruir essa sociedade. Pai, mãe, filho. Deus criou macho e fêmea, a sociedade, a família tradicional. Então prestem atenção. Nessa pauta de um governo globalista, um governo de esquerda que é a antessala da chegada do anticristo, a pauta mais forte é ideologia de gênero, porque é mudar uma nova ordem social. É homem com homem, mulher com mulher, porque nasce sim um vegetal e o vegetal depois decide esse menino se ele quer ser menino ou se a menina quer ser menino. Mas eles querem fazer isso na primeira infância, quando a criança é um HD vazio, que o que de mal você colocar vai ficar e o que de bem colocar também vai ficar. Eles querem adentrar as nossas escolas agora, nos nossos filhos na tenra idade, o que eles já fizeram nas universidades. Então nós temos que estar muito alerta, porque essa é a tese comunista. Destrua a família tradicional, né? Destrua o patrimônio, né? E aí chegará um objetivo. Essa é a tese. Por isso que eu acho muita graça de alguém que diz que conhece a Bíblia, seja católico, seja espírita, seja evangélico, de que é cristão e que também aplaude essas teses, né? Aplaude essas teses. O Senhor disse aos discípulos
que ele iria para uma luta, ele iria para um sofrimento, né? E eles que tinham que escolher se estavam com ele ou não, né? Depois ele vai embora e diz: olha, tereis aflições no mundo, mas tem de bom ânimo que eu tô aqui. Josué olhou para o povo e disse: escolhei hoje a quem servais, né? Então, é água e óleo. Nós estamos de um lado, nós somos cristãos. E só nós podemos impedir que isso possa avançar. Então nós vamos para a rua pelas pautas que nós acreditamos. Contra o aborto, contra a ideologia de gênero e mais. Essa LDO que foi votada, esse aumento do fundo para quase 6 bilhões, aliás, 6 bilhões, na verdade, são 4, porque 2 já existiam. Por que o PT, eu achei que o PT ia para a rua ontem, as manifestações deles, era para falar sobre isso, né? Atacar, né, esse absurdo, né, que eles mesmos entraram com projetos lá atrás, que todo o dinheiro, né, e alguns tinham que ir para combater o Covid, né? Eles foram para a rua ontem falar de fora Bolsonaro e vacina. Depois eles vão voltar na rua para dizer que tem vacina demais e que a culpa também é de Bolsonaro. Pois é, eu achei que eles iam falar isso. Eles falaram, fora Bolsonaro, vacina, 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 mas não falaram nada do fundão, da LDO. Deixa eu explicar para você. Porque na LDO só quem votou contra foram os partidos de esquerda. Partido de esquerda e o PSD, porque o Kassab está aí pela Brasil afora fazendo campanha e articulação contra Jair Bolsonaro. Até se entende, mas por que eles votaram? Eles sabem de tudo. Mas para você entender, a LDO é como se fosse um grande terreno comprado por um monte de pessoas. Então todas elas, para construir uma vila, tem que dar um palpite, né? E porque elas estão ali, elas participaram. Vai todo mundo lá fazer um rascunho. Vamos fazer o que aqui? As casas, aí um diz, não, vamos fazer um viaduto para ligar lá no meio da feira. O outro diz, não, vou fazer uma grande piscina olímpica aqui. Outro diz, não, aqui nós vamos fazer um grande estacionamento, só casa e estacionamento para alugar estacionamento. Os outros dizem, não dá para fazer isso. Vamos fazer uma escola, uma igreja e tal. Faz o rascunho, todo mundo falou. Mas não quer dizer que o que está no rascunho vai acontecer. Aquele rascunho vai para o engenheiro, ele diz, ó, o dinheiro que vocês têm é isso aqui. Não cabe viaduto, não cabe fazer aqui nada de estacionamento, aqui nunca só cabe as casas mesmo, a escola e a igreja e tal. E cabe o engenheiro vetar aquilo tudo, não é? E certamente o que foi colocado na LDO, os absurdos, os jabutis que foram colocados lá, né? Certamente o presidente pode vetar e não colocar no orçamento. Que vai ser votado é o que cabe, vai colocar o que cabe. E certamente o presidente Jair Bolsonaro vai vetar. Então eles, eu não sou advogado de ninguém, eles demonizaram quem votou ali. Só a esquerda que não votou. Por que aqui na rua ontem eles não falaram desses 6 bilhões? Em lugar nenhum que eles fizeram manifestação, eles falaram dos 6 bilhões. Por que não falaram? Porque eles serão os maiores beneficiados. O PT sozinho vai receber mais de 600 milhões, quase mais de meio bilhão eles vão receber o processo eleitoral. Ficaram caladinhos. O que nós temos que fazer? Dia 1º nós vamos para a rua, pelo voto auditável, nós vamos para a rua, pelas nossas pautas e também vamos para a rua para que o presidente Bolsonaro possa vetar esses 4 bilhões a mais colocados no orçamento. Vamos pelo veto dele também, dando força ao presidente da República. Então, vocês entenderam um pouco disso? Como acontece? Acontecem os absurdos e eles têm que ser tirados, e eles podem ser tirados. Ainda não é o definitivo, porque não são 3 poderes harmônicos entre si, diz a Constituição, mas não tem nada de harmonia ali, vocês sabem disso. Não tem nada de harmônico. Mas todos têm que dar o seu pitaco na LDO, que é um rascunho para o orçamento. Embora a LDO é peça de ficção, o orçamento também é peça de ficção. Todo orçamento que é votado, logo em seguida, todos os presidentes da República fazem contingenciamento de 20%, de 30%, de 40%. Então é peça de ficção. Estou explicando para você aqui, eu não sou advogado de ninguém, né, que tem seu nome exposto lá, como tivesse votado, mas é só um esquema. Imagine como eles conhecem o esquema, que só a esquerda votou contra. Mas não falaram nada na rua ontem, e tinha que falar, né? Na rua ontem não falaram nada, eles vão receber mais, quase, um pouco mais de meio bilhão o processo eleitoral, só o PT, pelo tamanho da bancada que tem. Então nós vamos para a rua pelo voto impresso, dia 1º, nós vamos para a rua pelo voto auditável, dia 1º, nós vamos para a rua pelas nossas pautas e nós vamos para a rua também para dar força ao presidente Bolsonaro
para vetar esses. Já existiam os 2, eles botaram mais 4 para que ele possa vetar e lutar nas redes sociais com todas as nossas forças e aquilo que nós pudermos fazer para que eles não derrubem o veto do presidente. Aí nós vamos ver, votação nominal, quem é o cara de pau que vai votar para derrubar o veto do presidente da República.